Queridas irmãs, queridos irmãos evangelizadores, que haja muita paz em nossos corações, que toda a região de Volta Redonda, que o grupo Uma Luz no Meu Caminho, que nos acolhe com tanto carinho, possam receber do plano superior aquelas bênçãos de Jesus, a facultar a capacidade operacional do ser diante da vida, no cenário da fixação dos valores imorredouros do Evangelho. É sempre uma alegria quando nós podemos dialogar em torno deste assunto de tamanha importância nas atividades de uma casa espírita, mas nas atividades de todo o planeta Terra, no que reporta a evangelização da criança e do jovem. Jesus, certa feita, em determinado momento dele na Galileia, duas expressões do imperativo fundamentais para serem avaliadas. Deixai que venham a mim as criancinhas. Esse processo do deixai que venham a mim as crianças ou os meninos, porque dos tais é o reino dos céus, é fundamental ao nosso entendimento, porque quando um jardineiro planta uma determinada flor, quando um agricultor planta determinado vegetal, não é necessário ensinar à semente ou à muda o que ela vai ser, porque já está íncito nela as destinações futuras. Cabe ao jardineiro, cabe ao agricultor, cabe àquele que cuida dos jardins na vida, simplesmente dar condições de crescimento, irrigar, adubar, proteger contra insetos daninhos, favorecer a luz do sol e assim, dentro de todo o operacional possível, dar condições à semente, ao vegetal, germinar, crescer, florescer, frutecer. O menino e a menina, o espírito que reencarna também traz íncito nele o gene divino, as destinações a que deve atingir, nas outras encarnações, até voltar ao reino de Deus. Compete ao tutor, primeiro, os pais, aos educadores na escola, aos instrutores diante da vida, aos evangelizadores naquilo que reporta a estrutura fundamental da religião, oferecer a melhor água, o adubo correto, a proteção contra insetos daninhos. Este é o componente do deixar ir. É preciso deixar. É preciso permitir que o ser desenvolva. Não os impeçais. Muitas vezes o adulto, no seu preconceito de adulto, na sua visão fechada de adulto, impede o livre desenvolvimento do espírito. O nosso estudo vai tanger sobre a importância da evangelização para o evangelizador. Mas nós vamos falar do evangelizando, trazendo ele no foco para nós irmos entendendo a importância. Evangelizador é alguém que também não está evangelizado. Está no processo. O evangelizando é alguém que também não está evangelizado. Está no processo. Todos nós no planeta, na condição atual, não estamos evangelizados. Porque se já fôssemos evangelizados, o planeta seria um planeta feliz. Como o planeta é de expiações e provas, na sua generalidade expressiva, significa que os seus habitantes estão em expiações porque fizeram coisas inadequadas fora do Evangelho. E estão em provas para tentar afirmar-se no postulado saudável e seguro. Então nós todos estamos de acordo com isso.
Não tem na nossa expressão aqui, nem de adulto nem de criança, primazia, mas tem dedicação. Entendendo mais ainda, quem já leu o livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, verá em determinado momento do livro um padre, o sacerdote Damiano, dialogando com uma menina de 5 anos de idade, Alcione. Alcione era um espírito muito superior ao padre Damiano, mas estava na fase infantil. E na ingenuidade da criança perguntava: padre, quem fez as estrelas? E ele dizia: foi Deus, minha filha. Quem fez as flores? Foi Deus, minha filha. O padre Damiano, na sua estrutura de sacerdote adulto, cronologicamente, orientava, fecundando a mente da menina Alcione. Tão logo ela desenvolve e atinge uma fase de desenvolvimento por volta dos 18 anos, eclode nela o espírito e ela passa a ser a instrutora, porque ela é mais. Então o mais e o menos, dentro do processo evolutivo, é relativo, é restrito a determinado processo do desenvolvimento. Por exemplo, imagine que Emmanuel reencarne, imaginemos que Victor Hugo reencarne, imaginemos que Joana de Ângeles reencarne. Os espíritos que nós temos aprendido, Dr. Bezerra de Menezes, ele não, segundo a orientação, não vai reencarnar por agora não. Mas aqueles espíritos que estão reencarnando e que chegam na nossa escola de evangelização, estamos lendo livros que eles escreveram nos ensinando como evangelizar. E eles estão lá como criança não nos aferindo, recebendo. E nós precisamos dar o melhor. Daí a pouco eles vão desenvolver e terão feito mais do que nós. Mas não fomos nós que fizemos eles conhecer o Evangelho. Não fomos nós que fizemos eles viver o Evangelho. Nós só propiciamos o ambiente para que a árvore pudesse crescer. Eu não sei se deu a ideia. Essa é a proposta. Adulto não define autoridade de fora para dentro. Adulto define capacidade operacional a partir do que regimentou diante do processo da vida. Somos todos evangelizandos, mas também somos todos evangelizadores, porque Jesus conta conosco. O trabalho é de coração para coração sempre, não importando em que fase cronológica, biológica estamos, porque não há ninguém tão grande que não tenha algo a receber, e nem tão pequeno que não tenha algo a oferecer. Tem 2 momentos de fé no Evangelho de Jesus que não está adstrito ao povo judeu, que era quem detinha o estabelecimento da fé. Um deles está com o centurião de Cafarnaum, era um romano, pagão, não judeu, não tendo a visão de um Deus único, mas que deu uma expressiva colocação de fé raciocinada para Jesus em Cafarnaum, ao ponto de Jesus dizer que nunca tinha encontrado tamanha fé em Israel. E uma outra é da mulher cirofenícia, nascida nas regiões da Fenícia, que está fora do povo judeu, um povo pagão, um povo de vários deuses, politeístas, e ela define na autoridade da fala que a pedia para a filha que estava obsidiada. E Jesus diz a ela: não é lícito tirar dos filhos e dar aos cães, aos cachorrinhos. Ela poderia ter melindrado. Ela poderia ter tido uma expressão de revolta, mas ela definiu-se naquele momento como espírito que compreende o cenário e os patamares do desenvolvimento e diz: sim, Senhor. Concordo plenamente. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Eu reconheço o meu patamar de cachorrinho, diferente do patamar de filho, diferente do patamar de porco. Mas o cachorrinho come migalha. Eu não estou pedindo pão, pedi a migalha. Nós estamos em busca das migalhas do Evangelho, porque as migalhas alimentam, nutrem
e uma vez alimentado e nutrido, nós saberemos oferecer o pão com Jesus. Nas fases do desenvolvimento da criança e do jovem, para entendermos o nosso padrão de trabalhadores com este grupo, principalmente, da aplicação do Evangelho para esse grupo, dentre todas as atividades espíritas, dentro de todas as atividades espíritas, o trabalho com a criança teve a primazia de ser a que foi nomeada trabalho de evangelização. É a que tem primazia, e isso não é por acaso, porque é a ação fundamental. As outras nós temos a tarefa mediúnica, a tarefa do passe, a tarefa da sopa, a tarefa do estudo sistematizado, mas a tarefa do jovem, não fala evangelização. Evangelização é para criança. Então veja, nós estamos trabalhando com o evangelho para todos. Mas na casa espírita, num processo arquetípico, nomeação, foi dado para o trabalhador que trabalha com aquela fase da criança como evangelização. E isso é significativo. Nós precisamos acoplar em nossa intimidade essa nomeação com mais e mais veemência, cada vez mais. Quanto mais evangelizarmos a criança, menos reunião de desobsessão teremos no futuro. Menos acelerados teremos na sociedade. Porque é trazer Jesus de volta para um coração que está reencarnando e dando-lhe diretriz. Vamos ver alguns aspectos para situarmos o nosso trabalho. No Livro dos Espíritos nós encontramos este capítulo chamado da volta do Espírito à vida corporal. Porque nós precisamos partir de um ponto, dentro do relativo, dentro do absoluto, pegar um relativo. Todos passam por um determinado tipo de planejamento. Uns um planejamento mais consciente, outros naturalmente um planejamento menos consciente, né? Mas todos, antes de nascer, passamos por um planejamento. Ninguém reencarna com a missão de fazer o mal, nem aqueles que vêm das regiões trevosas diretamente. Antes de reencarnar, eles recebem determinadas orientações, convidando que eles mudem, renovem, né? Então, uns são mais amplos, outros mais restritos. E aí procede-se, conforme as necessidades, a escolha dos pais, as provas, as metas possíveis, as metas que são assim passíveis de serem atingidas em um determinado período ou dentro de determinados períodos. Tudo isso é avaliado. Condição social, a cidade, o país. Isso todos nós sabemos. Agora começa uma questão muito interessante dentro do plano do retorno do espírito à vida corporal, do plano chamado reencarnação, que todos nós já sabemos, mas quando Lucas escreve o seu evangelho, ele diz ao Teófilo que estava escrevendo para que o Teófilo tivesse certeza das coisas das quais ele já estava informado. Nós, quando reunimos para conversar sobre o evangelho e sobre doutrina espírita, nós estamos conversando um assunto que todos nós já sabemos. Tem muitos aqui que são expositores, todos são evangelizadores, então sabem o que nós estamos falando. Mas nós estamos reunidos para, formando uma egrégora potencializada, saudável, ter certeza e dinamizar mais e mais na nossa intimidade a capacidade de operar com o evangelho, de ter certeza de que estamos no caminho e que precisamos caminhar esse caminho com veemência. Os filósofos desenvolveram determinadas teses, e essa frase ela é repetida em vários elementos da sociedade humana, e ela diz que a história do ser, a ontogênese, repete a história da espécie, a filogênese, onde uma história deverá repetir sempre a história da sua ancestralidade, para que ela possa crescer, para que ela possa ampliar. O nosso aspecto é de repetição, e é a repetição que recapitula, propõe um acréscimo, cada vez. O espírito Humberto de Campos, numa de suas obras, coloca a frase de um orientador que diz: o amor, para auxiliar, aprende
a repetir. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. Principalmente quando ao telefone alguém nos pergunta a mesma coisa 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E o amor, para auxiliar, precisa aprender a repetir a resposta com a mesma naturalidade e entonação da primeira vez. Nas nossas relações diárias, nas nossas relações humanas. Allan Kardec fez uma pergunta então, já que a ontogênese recapitula a filogênese. Como se explica a vida intrauterina? Questão 354 do Livro dos Espíritos. Como se explica a vida intrauterina? Tem alguém aqui que voltou para a Terra sem passar pelo ventre da mãe? Se tiver agênere, não levanta a mão não. O agênere não nasce, né? O agênere materializa, fica um tempo e vai embora. Mas eu acho que não tem nenhum agênere aqui não. Se tiver, não vai nem falar, né? Todos nós nascemos, de nascença, não é? Gestamos 8, 9, 6 meses, 7 meses, porque não tem tempo definido mais não. Antigamente era 9 meses, 40 e poucas semanas, 40 semanas. O negócio hoje está tão acelerado que tem gente com 6 meses que está escapulindo. E está aí, né? E está lutando, a vida ela vai, né? O que acontece na vida intrauterina? Definir sexo, definir ultrassons, isso é coisa da ciência. Para os espíritos. O espírito respondeu assim: é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Vamos ver aqui. O Espírito está dizendo, nós estamos lendo aqui. Quando fala criança aqui, é o feto, não é? Então nós temos o embrião, depois o feto. A planta que vegeta e a criança que vive a vida animal define o momento de uma recapitulação do que o ser viveu no seu desenvolvimento evolutivo, no reino vegetal e no reino animal. Sabendo que a imersão no líquido amniótico representa a imersão no reino mineral. Nós estamos recapitulando. Quando fotografa o embrião, você não sabe se aquilo é filho de jacaré, se é filho de minhoca ou se é de gente. Não sabe. Porque a configuração é uma configuração padrão da tipificação evolutiva. Nas primeiras fases. Depois chega a um desenvolvimento que toma a forma humana. E aí vai recapitular os processos não humanos, os processos biológicos animais, porque é estabelecimento do instinto e da emoção. Quando chega o homem, que é pelo nascimento, completa com a vida espiritual. O nascimento, apesar do espírito estar vinculado, o espírito já está vinculado desde a fecundação. Aliás, desde a concepção. Fecundação, no termo correto, é o ato biológico do espermatozoide de encontrar o óvulo. A concepção é a ligação do espírito naquele ovo fecundado, né? Naquele óvulo fecundado. Quando nasce, completa o processo e começa a vida chamada humanidade. O homem difere do animal pela capacidade do pensamento contínuo, pela capacidade de pensar em Deus, diz os Espíritos, que é pensar abstratamente. O animal não tem isso, então o feto não pensa continuamente. Só depois que nasce há a possibilidade do pensamento contínuo, a desconexão do cordão umbilical e abre um horizonte novo do processo, que está a resposta dizendo isso aqui de alguma maneira. Então, nós temos a vida vegetal, a vida animal, a vida humana dentro da dinâmica e a vida espiritual que começa a partir do nascimento. Então, temos fecundação, concepção, gestação, nascimento. 4 etapas.
Nestes aparentes ou aproximados 9 meses, o ser em desenvolvimento faz uma recapitulação biológica, vegetal e animal. Tudo que já foi vivido nesses reinos. Em 9 meses ele recapitula 1 bilhão e 500 milhões de anos. O tempo que o vegetal, o primeiro vegetal, os vírus e as bactérias que geraram o primeiro vegetal, até o último animal, o primata, o que verticalizou a coluna, ou o chamado homem do sílex, na Terra, gastou-se 1 bilhão e 500 milhões de anos para essa movimentação. Está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 3 e capítulo 6. A vida intrauterina é uma recapitulação de tudo o que o psiquismo viveu na Terra. Não aquele psiquismo está gestando ali, porque nós somos de outros planetas. Mas é o processo de padrão de repetição. 1 bilhão e 500 milhões de anos recapitulado em 9 meses. É muito rápido, muito acelerado. Por isso que a cada dia tem mudança, e mudança grande, grandiosa, dentro da expressão física, da corporificação. Todos nós passamos por isso. Mas tem um dado. Toda vez que nós regredimos a uma cena, eu não vou usar o termo regressão que está incorreto. Toda vez que nós revivemos uma cena, nós a revivemos de duas maneiras. Cognitivamente, nós não voltamos ao passado, permanecemos no presente. Afetivamente, nós voltamos à emoção da época. Então, as terapias de regressões a vivências passadas, elas sabem disso. Quando nós voltamos ao passado, numa vivência, nós voltamos na emoção daquela ocasião. Mas a cognição é a da agora, não é daquela época não. Porque não perde o patrimônio intelectual vivido. A emoção é a mesma. Ela está presente. Se ela não tivesse, nós não voltaríamos àquela cena de forma terapêutica, não precisaria. Só volta a cena estrangulada. Deu ideia nisso? Então, como o feto ele não tem condição de ter cognição, de estar pensando, ele é pura emoção. Ele é puro sentimento, puro mecanismo de resposta emotiva. Então ele não sabe dizer assim, papai está com raiva, mamãe hoje não está bem. Não sabe. Mas ele sente o impacto vibratório da relação. E todo impacto vibratório da relação, das emoções que estão no ambiente, onde seja, que não é avaliada cognitivamente, porque não tem essa cognição, só depois que nasce que começa a ter, e assim mesmo muito rudimentar, até desenvolver, mas ele sabe ler, por instinto, as emoções vividas, e responde às emoções vividas. A relação dos adultos na gestação tem um impacto muito grande sobre o ser que desenvolve no claustro materno. Deu ideia nisso? Fundamental. Quando é que começa a evangelização? No que está fazendo para gerar a fecundação. Do jeito que está fazendo para gerar a fecundação, está sendo observado. Fecundou, cada comportamento é impacto vibratório a sedimentar a emoção. Porque se dá a ideia. Quando nós começamos a evangelizar uma criança de 3 anos, já tem 3 anos, 9 meses e mais os processos anteriores já em atraso. Você vai fazer inseminação artificial, reza antes. E faz, não é? É claro. Não consegue engravidar. A mãe do João Batista era estéril. A mãe do Isaac era estéril. A Sara e a Isabel. E elas estavam lá em luta, rezando e pedindo a Deus um filho. A mãe do Jacó e do Esaú também era estéril. Só que ela não era ela que rezava, era o marido, o Isaac. Até chegar o dia de vencer a esterilidade, porque ela não é absoluta, ela é relativa. Pode ser a uma encarnação, a 10 anos, a 5 anos, a 2 meses, mas ela não é absoluta, ela é relativa. Pode ser a 3 encarnações. Mas o que faz para a fecundação é importante.
no processo de educação do ser, ou de evangelização do ser, no nosso caso aqui. Está gestando e o que nós estamos vivendo. Os medos da mãe, as angústias da futura mãe, impactam diretamente no menino. Depois que ele nasce, ele vai manifestar aquilo em forma de emoção. Mas nós não sabemos. Onde é que você aprendeu isso? Se ele pudesse dizer, eu aprendi, sabe que dia? Naquele dia 21 de abril, e aí, o que ele descreve? Ele não vai falar isso que gera uma culpa danada, que já passou, não tem jeito de voltar atrás. Mas quando chegar no mundo espiritual, na nossa revivescência lá, nós vamos saber, tá? Preocupa não que fica nada perdido. Mas isso é importante. Então a evangelização tem que começar já no ventre. O pai não deve chegar azedo em casa, com azedume, com situações. Quando está o pai, né? Quando ele está junto na relação. Ele não deveria nem estar longe, porque tinha que estar perto para dar sustentação. Para que a criança sinta assim, está segura, eu posso nascer direitinho. Não é? Então, questões para a gente ir avaliando. De 0 a 21 anos. De 0, ó, que nasce, a 21 anos, 3 grandes etapas. Uma recordação psicológica de tudo que já foi vivido no reino humano. 21 anos recapitula, não mais biológica, é psicologicamente. 200 mil anos. 200 mil anos é quando surgiu o primeiro homem na Terra. A capacidade do pensamento contínuo, chamado Homo sapiens. André Luiz define isso no livro Evolução em Dois Mundos. 200 mil anos de história vivida do homem é recapitulado psicologicamente pelo ser que reencarna. Então nós precisamos reaprender a falar. Se alguém já nascer falando, a mãe está amamentando em pé. E ele vai assim, mãe, eu não quero mais não. Ela solta ele patifa no chão. Teve um sul-coreano que com 2 meses ele falou. Só que a mãe estava sentada amamentando. Aí ele largou o peito. Ô mãe, eu já acabei. O que é isso, meu Deus? Pronto. Não é? Não se espere que uma criança de 2 meses fale. A gente costuma fazer simpatia depois de 1 ano, não está falando. Faz um monte de simpatia, né? Põe Santo Antônio de cabeça para baixo, tem as coisas assim, para o menino voltar a falar, né? Santo Antônio de cabeça para baixo é para outro, né? É para outro, é o processo, né? É o processo, é antes, né? Você entendeu que o negócio lá vai, né? Então nós temos que reaprender a andar. Quando a criança nasce, ela nasce quadrúpede. A criança nasce animal. E daí a pouco ela aprende a sentar. Engatinhar, sentar e andar. É o momento que culmina com a verticalização da coluna. Tirando da posição animal, não é bem um quadrúpede, porque o primata, antes do primata, ele não é quadrúpede. Ele está numa transição, mas é ainda a expressão animal. Aí consegue verticalizar a coluna, aprumar e andar. Isto, quando está sendo vivido, gente, o psiquismo está naquela fase. O trabalho de educação e de evangelização é inserir um elemento novo naquela fase. É como se nós estivéssemos lá no passado e alterando o passado. Deu ideia nisso? Nós estamos querendo trabalhar nessa fase porque é isso que está acontecendo. Quando nós estamos reaprendendo a falar, nós não estamos no momento presente. A criança não está no momento presente. Ela está na emoção de quando o Homo sapiens aprendia a estabelecer diálogo, contato. Então é um homem primitivo, ele está bonitinho agora, rosadinho, sei lá, moreninho, cabelinho partido, shampoozinho da Xuxa, aquela coisa toda. Mas a emoção dele está há 200 mil anos atrás. Deu ideia? O nosso trabalho de evangelização é inserir no presente um elemento que vai lá no passado fazer mudança do passado. É como se fosse um restaurador que tem um quadro que tem 7 camadas de pintura e ele está tirando camada até chegar na camada original, para dar o trato na camada original. Então nós, quando olharmos uma criança, não veremos mais somente aquele menino agora. Nós vamos ver o ser Homo sapiens
há 180 mil anos atrás. Aí tem que ler lá como é que era o homem sábio há 180 mil anos atrás. E inserir o sistema da educação, agora, para que altere o padrão de repetição. Na próxima encarnação, já vai ter o padrão alterado, porque eu não posso alterar aos 4 anos o padrão dos 40. Aos 4 só posso alterar o padrão de 4 anos. Aos 40, de 40. Se eu suicidei aos 40 anos na encarnação passada, eu vou encarnar. Nessa encarnação, aos 40 anos, vai ter um evento significativo, semelhante ao que eu tive na outra, para poder aferir se eu vou suicidar ou não. Nós aprendemos isso no livro Memória do Suicida, da Ivone Pereira e do Camilo Castelo Branco, né? O Camilo Cândido Botelho. Então veja, o trabalho nosso de evangelização, ele é muito, mas muito maior do que apenas ensinar evangelho agora para criança. E olha que esse apenas é relativo, é muito. Ele é uma proposta de inserir um elemento novo para quebrar um padrão de repetição e abrir um horizonte significativo, porque nos mundos superiores a infância não dura 14 anos como é, 12, né? 12 a 14 anos como é atual no planeta inferior. Nos mundos superiores a infância é muito rápida, porque dissolveu todos os padrões primários da repetição. Deu ideia nisso? Se não deu, faz a pergunta aí. O espírito, ao renascer, ele faz todo um inventário de si mesmo no tempo e no espaço, se preparando desde as primeiras horas do ventre até o término da fase juvenil para assumir a responsabilidade própria na vida de adulto. A própria legislação humana atribui relatividade no sistema de culpabilização do ser infantil juvenil. A linha geral deveria ser 21 anos de idade. Socialmente falando, conforme a cultura e a condição, nós antecipamos para 18, como é no Brasil, estão querendo antecipar para 16, para 14. Gente, isso não é um problema de idade cronológica. Isso pode por causa da conjuntura da transição. Mas a regra é 21 anos de idade. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. O nosso trabalho é muito complexo. Não se resume a uma aula de 50 minutos na sala de aula. É um trabalho de quebra de todos os paradigmas vividos pelo ser. E olha que eu não tenho jeito de voltar agora e refazer meus 7 anos de idade. Assim, objetivamente. Eu tenho subjetivamente. Vou tentar trabalhar isso aqui daqui a pouco. Mas objetivamente é só quando eu estou com 7 anos. Então eu dependo em tudo da minha mãe e do meu pai, minha professora e do meu professor, do meu evangelizador. É uma dependência, todos nós dependemos. Rezemos para que na próxima encarnação nós tenhamos um grupo, pai, mãe, tio, padrinho, madrinha, que estejam mais preocupados do evangelho do que do pagãozinho. Pagãozinho é pagão. Religião, pagão, né? Deu ideia, né? Que a gente fica muito preocupado com o pagãozinho. Pode preocupar com ele, mas não esqueça do evangelho. Ele é o mais importante. Não vai ser fácil trabalhar isso culturalmente, não. Mas Jesus não falou que era fácil, que seria fácil. Jesus falou que os discípulos seriam colocados como ovelhas no meio de lobo. E tem que ser assim, na cultura que nós estamos inseridos. Então vamos lá, recapitulando. Cada fase compreende fecundação, recapitulação automática, esquecimento gradativo, sensibilidade a todo toque vibratório e estímulo emocional dos pais. Nós já falamos isso. Nascimento, 0 a 7 anos. Lá na desenvolvimento da psicanálise tem outras, eu não vou trabalhar isso hoje, não dá tempo. 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, não tem jeito não. Vamos trabalhar geral conforme a doutrina espírita nos apresenta. Emmanuel trabalha isso no livro Consolador. 0 a 7 anos. O que acontece aos 0 a 7 anos? Uma reaprendizado de tudo que já foi vivido. Andar, falar, escrever, ler, tudo. Está buscando de lá, repetindo cá. Porém, não é só repetir. Abre-se para o novo. Quando tem o impacto da fecundação, isso que eu vou falar agora está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo que trata da reencarnação do Segismundo.
quando começa a fecundação, começa a concepção, a principal glândula do organismo gestante é a glândula timo. Nós temos um sistema glandular no corpo e a glândula timo é a mais importante. Porque o ser não consegue produzir por ele mesmo o sangue. O sangue, corrente sanguínea, é onde está radicada o perispírito e as forças do dupletério. O sangue. Quem dá o patrimônio sanguíneo ao feto, ao embrião, ao feto, o ser no desenvolvimento, é a mãe. E isto vai durar até os 7 anos de idade. A medula óssea só vai ter autonomia na produção do sangue aos 7 anos de idade. Por volta dos 3, por aí assim, a glândula timo, os técnicos da área sabem, ela atrofia quase. Mas não nos iludamos, atrofiar fisicamente não elimina a função espiritual da glândula timo. Ela atrofia fisicamente, mas ela não deixa de funcionar, porque toda angústia e toda ansiedade é filtrada pela glândula timo. Aquele aperto que dá, que a gente fala que é no coração, não é no coração, é no timo, que está em conexão direta com a tireoide e com o coração. A criança está desenvolvendo, a mãe morreu, não importa. A mãe foi lá para a África, não importa. Onde a mãe estiver, está lá em Júpiter. Ela tem conexão com a criança, está lá no livro Missionário da Luz, produzindo todo o patrimônio sanguíneo. Existe conexão entre mãe e filho que nós hoje biologicamente não sabemos dizer, porque nós não vemos os laços que ligam. E eles são extremamente importantes. O sentimento da mãe, o menino pode estar com 4 anos, pode estar longe, é conectado diretamente à mente da criança, na produção do plasma sanguíneo. E este plasma é onde está vibrando o dupletérico e o perispírito, o corpo astral. E essa conexão, ela tem repercussões profundas. Somente aos 7 anos aí entra o complexo de Édipo, esses complexos da quebra da relação da criança com a mãe, é porque ela agora passa a ser autônoma. Aí completou a reencarnação na primeira etapa. São 3.000 dias aproximadamente, a criança passa a ser autônoma diante da vida. Relativo, claro, mas ela desconectou da mãe. A mãe já não gere mais a produção do plasma sanguíneo, é dela. E aí tem uma dificuldade. A criança de 7 anos começa a ter pesadelo noturno. Muitos. De várias naturezas. Mas pesadelo de algumas desconexões, de algumas perdas, de morte, de bicho-papão, essas coisas todas. Porque está chegando a fase dela ser autônoma. Nós estamos evangelizando essa criança. É preciso saber o que está acontecendo, porque isso está se dando uma repetição do que aconteceu aproximadamente há 60 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, no plano do homem de Neandertal, que já estava caminhando para o homem sapiens sapiens. Veja que tem conexões aí. Nós precisamos estudar todo o desenvolvimento da espécie humana. Não sei se precisamos, mas seria interessante, porque se eu sei o que estava acontecendo naquela época, é fácil adestrar agora, porque muitas vezes nós esperamos da criança uma resposta que ela não é capaz de dar. A gente sai com o menino, está indo para o shopping center fazer compras. Aí ele fala assim: olha, estou combinando com você que você vai chegar lá e comportar direitinho, tá? Nós vamos andar, você não vai correr, você não vai pegar nada. Aí entramos no supermercado. E ainda briga: mas eu não combinei com você? Eu não falei? Eu não te prometi que eu ia dar o sorvete? Agora não vou dar nunca mais um sorvete. Até 10 minutos a gente esquece e está lá comprando sorvete, porque nós estamos sentindo calor também. E aí, você entendeu, né? A promessa de dar sorvete para o outro é desculpa de tomar o próprio sorvete. Aí o outro fala: ele não é bobo nada, né? Ele sabe manipular. Então a educação é um trabalho. Não dá para trabalhar cognitivamente com um menino de 4 anos de idade no combinado. Dura 3 segundos aquilo. É igual a memória de piaba, memória de peixe. Traíra tem uma memória de 3 segundos. O jacaré tem uma memória, isso são os pesquisadores dizendo. Um jacaré, um crocodilo tem uma memória de 16 segundos.
O ser humano tem uma memória um pouquinho maior, depois de adulto. Conveniente. Agora, criança não. A memória de criança não dura 4 minutos. Não tem jeito. Eu preciso saber isso, gente. Porque senão nós ficamos na esperança cognitiva, intelectual, de uma coisa que é pura emoção. Criança é emoção. E ela confronta a nossa emoção. 7-14. Aí a medula óssea começa a produzir plasma sanguíneo, autonomia, né? Vai desenvolvendo, vai diminuindo um e desenvolvendo o outro. Aí começa a produzir, a criança já se acha o tal. Antigamente, 7 anos ia para a escola. Hoje, pelas condições, pelas conjunturas, já vai para a escola cedinho, porque o negócio está difícil, né? Mas no plano correto é aos 7 anos que a criança abre para a socialização. Desculpe estar falando assim, mas quem é da área sabe disso. A criança tem que socializar desde cedo, muito mais cedo. Nós estamos entrando numa fase, o planeta vai melhorar, então nós precisamos reduzir a infância. Esse é um fenômeno normal, natural, não tem nada errado. Daqui a pouco a infância vai durar no máximo 6 meses. E com 7 meses a criança já está pronta para a vida, né, de adulto. Porque isso é no mundo feliz, no mundo ditoso é assim. Por enquanto não, 12 anos, 13 anos, né? O que aconteceu aos 7, de 7 a 14? Os aprendizados motores fixaram. Desenvolveu toda a estrutura motora, aprendeu a autonomia e agora vai para a vida social, não é? Inicia o período de desenvolvimento do órgão interno. Não aparece muito a manifestação externa, é um desenvolvimento interno. Ele é chamado pela psicologia do Freud, a psicanálise, de período de latência, onde há um desenvolvimento interno sem muita manifestação exterior. A criança está preparando-se para as dramáticas expressões da adolescência, da puberdade, da juventude, da adolescência, da juventude, de todo esse movimento que é novo, mas está lá, está trabalhando, está indo, a gente não está vendo, é um submundo que está em funcionamento, e ele está frequentando a nossa aula de evangelização, está com 8 anos de idade, está tendo conflitos, só que não é expressado o conflito verbalmente, ele é expressado no comportamento. E eu fico assim, menino, cala a boca, menino, cala a boca, menino, menino. A sala de aula tive acesso de negócio, deixa o negócio acontecer. Tira as cadeiras e deixa a criança ser a criança. Bom, como que nós vamos fazer isso? Nós temos que aprender, né? Porque os grandes mestres trabalharam com as crianças. Quais crianças? Deixai vir a mim os meninos. Não impede não, o discípulo está lá, menino, cala a boca, tira o catarro, menino. Para, tira o dedo daí, menino. Esquece o dedo, esquece o catarro, esquece o menino fazer bagunça. Trabalha coração, sentimento, emoção, porque é isso que a criança precisa. E é isso que marca. Não é informação intelectual, se a plantinha é verdinha, se a plantinha tem raiz. Isso aí ele vai aprender na experiência da vida. O importante naquele momento é a marca emocional. É ela que garante os desenvolvimentos futuros, que a emoção é antes da razão. Então a Eva é antes do Adão, porque o Adão é intelecto e a Eva é emoção. A Bíblia fala que o Adão veio primeiro. Ele que nomeou. Então quem nomeia acha que veio primeiro. Não, quem veio primeiro é a emoção, é Eva. Eva existia antes do Adão. Bom, não vou entrar nesse estudo agora, que não é isso, né? É só entender o mecanismo. Nós estamos evangelizando. Olha a importância. A gente fala assim, a importância da evangelização para o evangelizador é conhecer, ué. Porque a hora que eu conheço, eu sei o que eu faço. Imagine que você vai plantar uma roseira. Aí você não sabe de que tipo de quantidade de água. Não, a roseira não, violeta. Aí o camarada pegou lá, comprei uma violeta, e todo vegetal precisa de água. Aí todo dia vai lá e põe uma água na violeta. Vai matar a violeta. Morre. Mas ela não precisa de água? Precisa. Mas em qual quantidade, em qual período? Deu ideia? Então é assim. Com orquídea, vai ficar jogando água em orquídea todo dia. Agora, se tiver um bonsai, não joga água nele em 2 dias pra você ver. Ele fica raquítico. Que já é, né, na expressão assim, bonitinho. Então. Aí, se você der 2 dias sem água, ele cai as folhas. A criança também é um processo, um vegetal em desenvolvimento, é um animal em desenvolvimento, é um homem em desenvolvimento, porque as fases estão todas lá. Então tem criança que exige muita água, tem criança que exige pouca água. Aí nós fazemos tudo errado.
Se o menino é introvertido, eu quero que ele seja extrovertido. Se o menino é extrovertido, eu quero que ele seja introvertido. Meu Deus! Aí eu ponho para fazer teatro introvertido. Morrendo de raiva, de medo, de vergonha e constrangendo cada vez mais. E enquanto o outro está lá assim, eu queria. Não, você fica quieto aí, você parece demais. É emoção, gente, deixa fazer o que ele é. Só policia, por exemplo, quando você poda uma planta, é porque está crescendo demais, o galho dela tá desgaiado, né? Então quando você poda o menino, é podar naquilo que extrapolou o limite saudável de uma convivência coletiva. Você só poda o limite, mas não pode podar demais. E tem lua certa para podar. Tem lua, se podar na lua errada, você carucha o vegetal, não é? Tem período do ano certo para poda, os meses que não tem R, né? É, não é mesmo? Meses que não tem R, maio, junho, julho e agosto. Não poda no mês que tem R não, que dá ré. Ó, gente, lavar o tempo ligeiro e fagueiro, deixa eu correr. Dos 14 aos 21, trem bom, né? Que olha, dos 14 aos 21 tem um problema. Tinha uma glândula do tamanho de um caroço de arroz cru, mais ou menos, um caroço de feijão talvez, que é a glândula pineal. É a epífise. Aos 14 anos, ela veste uma carapaça que parece que ela morreu. Para a ciência humana parece que ela morreu, parece que ela atrofiou, parece que ela fechou. Não, aí a hora que ela veste a carapaça é igual o X-Men, né? O Wolverine, igual o Power Ranger, a hora que veste as máscaras. Aí que começa a funcionar mesmo, aí que o negócio começa a ficar bom. Quando a glândula pineal desperta, ela mata, vamos dizer assim, né? A criança. Mata a criança, atrofia a fase infantil, embota a fase infantil, e desperta todo o jogo emotivo vivido na sexualidade humana, todo, e desperta, claro, o pensamento, a capacidade abstrata, cognitiva, mais expressiva diante da vida. Puberdade, 12 anos para as meninas, 14 para os meninos aproximadamente, sabendo que nos trópicos tem uma antecipação maior, porque no trópico tem mais calor, pouca roupa, uma coisa mais sensual, né? Tem o gingado do carnaval e do samba e outras coisas mais, então, né, a coisa libera. No clima frio, que não tem nada disso, muito capote, muito pouca roupa, né? Então a coisa é um pouco mais demorada. Quando a glândula pineal desperta, a epífise, surge uma crise de identidade. Que até agora ela era uma criança, que por mais despertada que esteja, é criança. Ainda não mudou o padrão, está mudando, mas não mudou. Ele não é arquetípico ainda na estrutura biológica, ele é um funcionamento subjetivo. Então a criança pode menstruar com 9 anos, né? Com 7 já pode, mas as linhas gerais é com 12 anos, 13, 11 anos. Mas nós podemos antecipar, só que a antecipação de não é uma conquista biológica da espécie ainda, não é. Daqui a pouco vai ser, até depois de determinados processos nós teremos outras conquistas. Começam a despertar para a vida adulta, mas não é adulto. Não terminou a fase infantil, mas não deixou de ser criança. Começou a fase adulta, mas não é adulto. É um sei lá o quê, não é? É uma dificuldade lidar com o ser quando eu estou nessa fase e quando nós estamos tratando com ele. Um menino de 12 anos, de 13 anos. Uma menina de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, não é? E no padrão hoje ainda está mais difícil ainda. Não importa qual, porque a criança é criança, o adolescente aqui, o púbere, ele é púbere em qualquer lugar, com variações conforme a qualidade do espírito, conforme a introjeção que o espírito recebeu de valores das encarnações passadas, conforme o padrão que ele já alterou. Queria que isso ficasse sempre na mente. Ele está revivendo uma cena. A entrada na adolescência corresponde a 40 mil anos atrás, quando os capelinos chegaram no planeta e inauguraram o Homo sapiens sapiens.
O Homo sapiens sapiens, ele é um plus no Homem sapiens. Ele é um plus. Ele começa a desenvolver armas, ele começa a desenvolver todo um trabalho de uma cognição melhor na relação. Então aqui nós estamos lidando com o ser nessa faixa. E aí o valor, antes dessa frase, nenhum valor lançado se perde. Nenhum. Na parábola do semeador, nós temos 7 tipos de terreno. 3 primeiras partes, o terreno margem do caminho, o terreno espinho e o terreno pedra, aparentemente não der nada. Isso é só na aparência, porque no plano da vida, nenhuma semente se perde. Ela fica guardada potencialmente para o tempo adequado. Então o semeador ali não está errado não. Porque uma pessoa que trabalha com agronomia, com essas questões assim, olhar a parada do semeador e falar assim, mas que cabra ruim esse semeador. Porque de 100 sementes, 75 perdeu. Só 25 que deu. E esse mesmo deu variado. Então, não, que esse está ruim de serviço, né? Tá não. Tem a parte que cai no terreno pedra. Tem o terreno, a margem do caminho, o terreno pedra e o terreno espinho. Não se perde. Então, quando nós lançamos um valor, ele não é expressado imediatamente pelo jovem. A criança aparentemente expressa, é aparência, só depois de adulto. Mas o valor não se perdeu. Ele vai ter valores na vida adulta, mas principalmente na próxima encarnação, quando ele chegar naquela fase cronológica, ele vai ter um plus. Ele vai ter um plus. E isso é fundamental. Nesse diapasão, 14 até 21 anos de idade, nós vamos fazendo uma terceira parte do desenvolvimento da reencarnação, que é quando chega nos 21, 14 é a epífise. Deixa eu ver se está aqui no 21. No despertar da vida adulta, os lobos frontais, onde estão radicadas as expressões do ideal, do superconsciente, até os 18 a 21 anos, ele não é acoplado pelo perispírito. O perispírito só assume o comando dos lobos frontais das células físicas a partir dos 20, 21 anos de idade. É onde o espírito entra na faixa moral da vida. Até então, ele tem rascunhos. Ele não tem essa moralidade toda. Essa informação está no livro Temas da Vida e da Morte, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Franco. No capítulo chama Reminiscências e Reencarnação. Então ele fala das faixas e ele cita isso assim, ligeiro. Ele não entra no mérito. A gente tem que ter olho de ver na hora que lê a linha e lê na entrelinha. Então tem a etapa dos 7 anos, que é a produção do sangue, a autonomia. Dos 14, que é a administração da epífise, voltando o homem e a mulher do passado, na fase agora, começando uma nova expressão, sexualidade. E aos 21, quando completa o lobo frontal. Aí o ser, ele administra a vida. Ele agora é responsável moralmente por ele, absolutamente. Ele agora é um cidadão humano. Até essa faixa ainda não. Até essa faixa, perante os espíritos, é uma relatividade. Ele está em recapitulação psicológica do que está o passado. Por mais que o jovem de 17 anos tenha toda uma cognição, sabe responder a equação de segundo grau, essas coisas assim, ele ainda não está no padrão, porque o que predomina é a emotividade vivida há 20 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, há 8 mil... Quando o Raul Seixas falou que eu nasci há 10 mil anos atrás, para aquela faixa estava certinho. 21 anos de idade, está nascendo há 10 mil anos atrás. Está há 10 mil anos que nós temos que inserir um elemento novo. Então, por exemplo, uma pessoa que aos 12 anos de idade começou a beber bebida alcoólica. Aí ele foi até 20, vamos imaginar, e parou. Dos 20 até os 80, quando ele desencarna, e ele não bebe mais, faz um trabalho, ele vai ter uma matricial para que quando chegar na reencarnação, aos 12, ele vai ter contato com a bebida. Inevitavelmente. Se vai beber ou não, é a definição de como que ele viveu dos 20 a 80. Agora, o teu contato não quer dizer que vai ter repetição da bebida. Mas ele vai ter o contato. Se ele, o valor que ele fez de educação,
depois dos 20 até 80. Na próxima encarnação, tendo pai e mãe que oferece valores, quando chegar nos 12, que ele tem conexão de novo com a coisa, ele fala assim, não, isso não serve mais para mim, ele pode parar. Às vezes ele pode ir até os 16, mas não vai até os 20. Agora, se parou naquela base que não parou, a hora que voltar, vai voltar nos 12, vai entrar de novo e vai repetir a cena. Isso vai... Então, o desenvolvimento da vida, espírito reencarnado, quem é que está na última encarnação, que nunca mais vai reencarnar, que não precisa mais, deixa eu ver, fala aqui. Cadê o doutor Bezerra de Menezes? Ele não vai reencarnar no planeta Terra. No outros lá vai, né? No planeta Terra. Então é o seguinte, nós todos vamos reencarnar, gente. Nós vamos novamente recapitular vegetal. Nós vamos receber papai e mamãe, ou vocês vão recebido pelo papai e mamãe, ser recebido por eles. Vamos precisar dizer. Então, o que é o papel importante para o evangelizador em tudo isso? Garantir o seu futuro. Faz o melhor que puder agora. Garanta o futuro. Outra segunda questão, que essa é fundamental. Nós estamos garantindo o nosso futuro. Fundamental. Interesse pessoal. Interesse pessoal. A primeira parte, qualquer coisa é interesse pessoal. Se a coisa não for prazerosa, eu não faço. Só escravo que faz a coisa que não é prazerosa. Nós podemos estar submetidos, né, escravo? Segunda coisa fundamental, nesse padrão. Então, a primeira é o sistema do interesse pessoal. A segunda, quanto mais nós lançarmos semente dos valores para a vida, mais nós garantimos que essas sementes sejam irradiadas na Terra. Então, já não é só o interesse pessoal que está em jogo, é o interesse coletivo. É o interesse do grupo, da espécie, e o interesse da espécie melhorado me favorece. Terceiro item. Nós planejamos no mundo espiritual ser colaboradores da vida e precisamos atender a esta responsabilidade, conforme a orientação dos bons espíritos, conforme a espera de Jesus para o discípulo. Isso aí é responsabilidade. Não é por interesse, é por responsabilidade. A responsabilidade garante para nós, mas eu não estou fazendo por ela só, eu estou fazendo porque eu já aprendi a responsabilidade com o trabalho. Todos nós somos irmãos perante Deus e estamos com os espíritos que precisamos estar dentro das várias faixas do desenvolvimento, porque naturalmente essa relação ela é importante no sistema do reaprendizado, de toda a ressignificação. Vale a pena trabalhar pelo progresso e pelo bem. Vale a pena impactar a renovação espiritual, porque ela garante a melhoria coletiva do planeta. Abrir outro horizonte, a coisa vai só ampliando. A Terra faz parte da comunidade dos planetas do sistema solar e ela tem que atingir um plano melhor. Garante a nossa aproximação melhor de Deus, garante o trabalho do autoconhecimento. Ou seja, nós estamos... Qual que é a importância, então, de fecundar um coração? É de ser fecundado também. Eu estou garantindo a minha próxima reencarnação. Ou seja, o trabalho, ele tem toda a nuance, desde o interesse pessoal ao interesse coletivo e outros, ganhando a dimensão da espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Diz Emmanuel, através do Chico Xavier. Nós todos aqui estamos começando a disciplinar o nosso coração para sermos capazes de ter a fé raciocinada. Fé raciocinada é equilíbrio entre intelecto e emoção, sentimento e pensamento. As forças masculinas e as forças femininas que estão em nós. Esta é a garantia, num ângulo reto, ângulo de 90 graus, equilíbrio, a linha horizontal e a linha vertical. E a doutrina espírita é o grande instrumento que Deus nos deu para compreender a vida, e a doutrina espírita não tem outra moral, a moral é a cristã. Aplicar a moral cristã na orientação e na realização, garantindo uma vida nova no planeta e para nós também. Então, nesse trabalho que nós buscamos, bem singelo, é para entender o que acontece com o evangelizando, o que aconteceu conosco e que novamente acontecerá conosco. Ao retornar para a Terra, nós precisamos garantir
uma existência onde papai e mamãe nos deem uma base. Eu, brincando, né? Mandei currículo para o mundo espiritual. Falei assim, ó, futuro pai, futura mãe, né? Eu estou precisando disso e disso. Estou pedindo agora porque eu sei que eu vou esquecer, eu vou rebelar, não é? Mas precisa. Porque pedir no mundo espiritual, gente, é muito fácil. A gente pode dizer assim, eu não lembro que eu pedi no mundo espiritual. Mas conforme a experiência de prova, eu falo assim, onde é que eu estava com a cabeça quando eu pedi isso, não foi? Planejei mesmo. Ah, não estou acreditando nisso não. Porque, né? Então começa a pedir agora. Porque agora, na fase biológica, o impacto do pedido, ele é mais correto, mais real. Ele é mais vivaz. Compreende? Então, se começar desde 1 ano de idade é melhor. Começando com 40, tá tudo bem, mas quanto mais cedo começar é melhor. Sabe por quê? Porque quando você está no mundo espiritual, você está fora de corpo. E o corpo, ele tem o impacto dele. Ele tem. Então, a missão do homem inteligente na Terra, uma mensagem do Espírito Ferdinando, está no Evangelho segundo o Espiritismo, é dizer para nós isso, olha, comece agora a delinear o futuro. Não só abstratamente, mas realisticamente, realizando. Nós agradecemos essa primeira parte, a atenção de vocês, o carinho de vocês, pedimos desculpa por alguma coisa que tenha fugido ao script e rogando a Jesus que abençoe cada um.